Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje continuaremos a nossa saga olímpica, nossa série de vídeos falando sobre as edições dos Jogos Olímpicos. E hoje a gente vai viajar para a cidade onde acontecem os Jogos deste ano. Na realidade, que seriam no ano passado, que estão nesse ano. Tóquio sediou os Jogos pela primeira vez em 1964. E este é o ano que a gente vai pegar a nossa máquina do tempo para poder visitar. Essa edição na qual estaremos falando hoje foi a primeira edição lá no Japão e também a primeira edição no continente asiático. E para continuarmos fazendo essa série de vídeos cada vez com mais qualidade, cada vez com mais vontade, que tal você dar aquela ajudinha básica que eu sei que você sempre faz, que provavelmente já cansou de ouvir, mas eu não me cansei de falar, que são as seguintes. A primeira é aquela curtidinha básica, clica na mãozinha para ficar azul, ficou pretinha, show de bola, já curtiu, já ajudou bastante. Também peço para você dar aquele comentário aqui no vídeo, falando o que você achou do vídeo, o que você está achando do canal. Também não se esquecer da hashtag que eu coloco lá no finalzinho do vídeo. E é claro, deixar aqui sua sugestão, a sua crítica, que só assim também a gente pode crescer em qualidade aqui nas produções que a gente faz. E é claro, se não se inscreveu, se inscreva no canal. Super importante, não se esqueça de se inscrever e de acionar o sininho para você ser avisado quando novos vídeos estiverem por aqui. Tudo isso contado, muita coisa para falar, então não vamos nos atrasar mais. Vamos apertar o nosso cinto da nossa máquina do tempo e retroceder a 1964, cidade de Tóquio, no Japão, para a 17ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Simbora? Vamos! Tóquio é logo ali! Então, para poder começar a contar essa história aí da eleição, de Tóquio para ser a sede dos Jogos, a gente volta um pouquinho na história lá em 1940. Jogos esses que seriam sediados pela cidade de Tóquio, né? Só que vocês se lembram aí da situação toda da Segunda Guerra Mundial. A cidade de Tóquio estava já se preparando para poder receber os Jogos. Só que aí durante todo esse processo de organização começou a emergir, a Segunda Guerra Mundial, e com as invasões de países a outros, a coisa foi ficando complicada, a guerra começando a crescer demais. Então o COI tirou o Japão como sede desses jogos. E depois disso começou a pleitear novamente sediar os jogos. Porque já que teve oportunidade, por que não fazer isso realmente se tornar realidade? Eles tentaram, algumas vezes tentaram no ano de 56, nas Olimpíadas de 56, e tentaram novamente na de 60. E especificamente na de 60, ele teve até, digamos que, boas possibilidades de ganhar. Passou pela primeira rodada, só que na segunda rodada acabou sendo eliminada. Só que o Japão não estava desistindo da possibilidade de sediar. E veio com tudo em 1964. Os membros do Comitê Internacional com os membros dos comitês dos candidatos foram para a cidade de Munique, na Alemanha Ocidental, na época, para poder participar dessa votação, que ocorreu no dia 26 de maio de 1959. E estavam na disputa, junto com Tóquio no Japão, as cidades de Detroit nos Estados Unidos, Bruxelas na Bélgica e também Viena lá na Áustria. E, como eu falei, foi uma vitória relativamente tranquila, e porque tudo foi resolvido logo na primeira rodada. Bruxelas foi a cidade menos votada, com apenas 5 votos. Em seguida, Viena ficou em terceiro, na disputa, com 9. E a cidade de Detroit, nos Estados Unidos, ficou em segundo lugar, com 10. O Japão liderou com uma certa folga. Ao final da votação, ele teve 35 votos, ou seja, maioria absoluta. E com isso, galera, Japão eleita a cidade sede dos Jogos de 1964, os 18º Jogos da Era Moderna.
Cidade eleita, então tá na hora do comitê organizador colocar em prática tudo aquilo que eles apresentaram para o Comitê Olímpico, né? Então, foi montado o comitê organizador logo, poucos dias depois, né, da eleição concretizada da cidade de Tóquio, e os cálculos que já haviam sido feitos do custo para os Jogos foram entregues para as entidades públicas e privadas para poder conseguir a bufunfa para a organização. E saca só um pouquinho os valores. O Japão investiu 16,4 bilhões de ienes para a construção e obra de espaços para os Jogos, tanto em questão de locais de evento, como também Vila Olímpica, Parque Olímpico. E você acha que parou por aí? Parou não! O Japão ainda colocou 11,7 bilhões de ienes para que os atletas pudessem se desenvolver melhor, para ganhar mais medalhinhas de ouro, prata e bronze, e o Japão crescer no quadro de medalhas. E todo esse processo de organização, indo até 1964, estava indo de maneira até tranquila. Mas teve uma coisinha, digamos assim, que atrapalhou bastante aí a organização, que foi o fato de muitas mudanças dentro do comitê organizador. A presidência foi mudada algumas vezes, cargos importantes dentro do comitê também foram alterados, o que na realidade dificulta muito, porque são diferentes maneiras de trabalhar. E é claro que para incentivar que o público gostasse, participasse dos jogos, foi feito um pôster super bonito. E esse pôster foi colocado em várias partes da cidade de Tóquio, da metrópole de Tóquio, né? E também suas cidades, as adjacentes cidades da periferia, para que as pessoas, a população, começassem a se empolgar com os jogos. De uma certa forma, isso deu certo, muito certo. Isso acabou dando muito certo, porque durante os jogos, durante as competições, a população participou em peso. Foi o estádio para participar da cerimônia de abertura, entre outros. Então, já que a organização correu tudo bem, tirando esse detalhezinho que eu contei, tudo foi muito bem, tudo foi muito bom. Vamos então para os jogos, saber como é que foi aí a disputa ponto a ponto pelo quadro de medalhas. Simbora? Os jogos da 18ª edição das Olimpíadas da Era Moderna começaram no dia 10 de outubro de 1964. E a cerimônia de abertura, claro, aconteceu no Estádio Olímpico, o National Stadium, né, onde ficou muito tempo conhecido e hoje foi demolido para a construção do novo Estádio Olímpico, que está sediando os Jogos agora de 1920/21. O destaque aqui vai para o atleta que foi ascender a pira olímpica. E aqui uma história super bacana de superação do povo japonês. Yoshinori Sakai. Este rapazinho aqui, ele ascendeu a pira olímpica. Ele era atleta japonês sem muito destaque. Mas não foi por ele ser atleta, digamos assim, que ele foi eleito. Vocês se lembram do dia 6 de agosto de 1945? Esta data foi marcada pela explosão da bomba atômica na cidade de Hiroshima. E o Yoshinori, ele nasceu no mesmo dia em que a bomba foi jogada lá na cidade de Hiroshima. E pasmem, ele também nasceu na própria cidade. Agora, falando dos jogos como um todo, foram mais de 5.000 atletas, representando mais de 90 delegações de países vindos de todos os continentes do mundo. O número de esportes nesses jogos aumentou depois de muito tempo. Até a edição de Roma em 1960 eram 17. Nesses jogos passaram para 19. E os dois esportes que fizeram a estreia nesses jogos, o primeiro deles é o judô, o outro é o voleibol. Foram ao todo 33 locais de provas construídos ou reformados para esses jogos. E no quadro geral de medalhas, os Estados Unidos voltaram ao topo com 36 medalhas de ouro e 90 no total. A União Soviética perdeu o posto de número 1 no ranking, geral de medalhas, mas ficou em segundo, com 30 medalhas de ouro
e 96 no total. E em terceiro, o país sede, o Japão teve 16 medalhas de ouro e 29 no total. E é claro, os jogos se encerraram no dia 24 de outubro daquele ano, de 1964, fechando assim um ciclo de jogos super positivo. O Brasil levou novamente uma boa dezena de atletas para esses jogos, menos que nos jogos anteriores. Conseguiu levar para Tóquio 61 atletas. Desses, 60 eram homens e apenas uma mulher. E essa única mulher quase conseguiu uma medalha pra gente, viu, galera? Estou falando de Aida dos Santos. Ela conseguiu o 4º lugar na competição em salto em altura desses jogos. E agora, voltando para os outros 60 atletas da delegação brasileira, todos eles disputaram 11 esportes lá em Tóquio. Atletismo, basquete, boxe, equitação, futebol, judô, pentatlo moderno, vela, natação, vôlei e polo aquático. E nesses esportes onde a gente competiu, o Brasil conseguiu a grande quantidade de uma medalha. De bronze e novamente no basquete. A delegação brasileira de basquete nesses jogos disputou esses jogos inicialmente no grupo B, junto com outras seleções, e se classificou em segundo no grupo, atrás apenas dos Estados Unidos e perdendo 2 partidas. O Brasil ganhou da Iugoslávia, da Coreia, do Uruguai, Finlândia e Austrália. E acabou perdendo para as seleções do Peru, perdemos para o Peru, e é claro, dos Estados Unidos. E aí no desempate o Brasil acabou ficando em segundo, conseguindo a classificação para as semifinais. Na semifinal, o Brasil acabou pegando a União Soviética e perdendo para a União Soviética, indo assim para a disputa de bronze. E na disputa do 3º lugar, o Brasil enfrentou Porto Rico, onde não teve dificuldades, ganhou de 75 a 60, conquistando assim a 2ª medalha de bronze aí na história do basquete brasileiro em Olimpíadas. Ou seja, gente, o Brasil ainda não tinha uma grande quantidade de atletas e também um histórico aí, uma intenção de realmente investir no esporte nacional. Mas, apesar disso, os resultados individuais em Tóquio, apesar de não terem medalhas, como eu falei da Aida dos Santos, foram super positivos. O Brasil teve bons resultados individuais e também em alguns esportes por equipes. Porque aqui a gente tem que exaltar as boas atuações dos atletas aí nos Jogos de 1964. Mas a gente também teve outros grandes destaques nesses jogos que nós trazemos agora para vocês. Se liga só! Bom, galera, começamos os nossos destaques com a natação. E aqui eu vou citar uma atleta que eu já falei anteriormente. Estou falando da australiana Dawn Fraser, porque ela conseguiu o tricampeonato na prova mais tradicional da natação, que é o 100 metros livre. Porém, o grande destaque da natação fica para o americano Don Schollander. Ele conquistou nada mais e nada menos do que 4 medalhas douradas. A Abebe Bikila, se vocês se lembram, comentei sobre ele no último vídeo, quando ele ganhou maratona descalço, quebrando o recorde mundial. Desta vez, ele conseguiu o bicampeonato, quebrou o recorde mundial mais uma vez, só que dessa vez ele estava calçando um tênis. Já melhorou bastante. Só que a grande história aqui é que 6 semanas antes dos jogos, antes dele começar a correr, ele sofreu com uma crise de apendicite. E ele teve que retirar o apêndice. E ele conseguiu se recuperar a tempo de chegar nos Jogos Olímpicos e conseguir a medalha de ouro, o seu bicampeonato. Agora a gente vai para ginástica com a atleta Larissa Latinin, uma mulher que marcou história nos Jogos, né? Ficou muito tempo aí, até ser ultrapassada pelo Michael Phelps, como maior medalhista, maior campeã olímpica da história. Nesses Jogos ela conquistou 2 ouros, na prova de solo e no individual geral, sendo que essas 2 provas ela conseguiu o tricampeonato.
Ao todo, ela conseguiu 18 medalhas olímpicas, sendo 9 douradas. Depois desse sucesso da latinina, precisava de uma substituta, e essa substituta é a tcheca Vera Kaslaviska, que conseguiu 3 medalhinhas de ouro nesses jogos. Outro destaque foi no atletismo também o neozelandês Peter Snell. Ele consagrou-se o maior corredor meio fundo do mundo nessas Olimpíadas, quando ele sobrou nas provas dos 800 metros e dos 1.500 metros rasos. E aqui, uma coisa super legal, como eu citei, o Muhammad Ali, ainda sendo chamado de Cassius Clay, se tornou campeão olímpico e depois se tornou profissional e ganhou o cinturão nos pesos pesados. Aqui, outro grande atleta do boxe profissional, Joe Frazier, também conseguiu uma medalhinha de ouro nessa edição dos Jogos, também na prova, também na categoria dos pesos pesados. E aqui são esses destaques. Vamos para o próximo? Curiosidades, chega mais! Vamos lá, galera, as curiosidades desses jogos, começando com os números. Foram ao todo 5.151 atletas disputando esses jogos. Desses, 4.473 eram homens e 678 mulheres. Ao todo, foram 163 eventos valendo medalha em 19 esportes e 25 disciplinas. E, como eu falei, foi um recorde de delegações. Foram ao todo 93, sendo que 16 eram estreantes. Isso muito por conta das independências aí provenientes da África, né? Deixando de ser colônias, se tornando países independentes. Estes são os primeiros jogos que tiveram transmissão via satélite de comunicação. Foi a primeira vez que foi possível que uma transmissão saísse do continente japonês e fosse para outros continentes. Outra curiosidade super legal desses jogos foi que a pista de atletismo usou a primeira vez a sua pista sintética. Antes disso, as provas de atletismo também aconteciam ali no anel do estádio, só que era num terreno terroso, era terra, tipo saibro, sabe? Foi a primeira vez que foi uma pista sintética, que é usada até hoje. E aqui uma curiosidade super bacana. A Zâmbia, ela se tornou independente exatamente durante os jogos, para ser mais exato, no último dia de jogos. Para você ter uma noção, ela entrou na cerimônia de abertura com o nome de Rodésia do Norte. E na cerimônia de encerramento, ela entrou com uma plaquinha, né, a delegação entrou com uma plaquinha já com um novo nome, Zâmbia. Agora, galera, se liga nesse nome, Hanatunji Karunananda. Este rapaz, ele defendeu o Sri Lanka nesses jogos. Ele competiu na prova dos 10.000 metros. Só que acontece, ele estava bem aquém em relação aos outros atletas. Tanto é que ele tomou nada mais nada menos do que 4 voltas do campeão olímpico. Só que, faltando 2 voltas, ele começou a ser ridicularizado e sofrendo muitas risadas do público que estava no estádio. Só que como é que são as coisas, né? Conforme ele continuou na prova, as expressões mudaram. Faltando apenas 1 volta, o silêncio tomou conta do estádio. E quando ele encerrou a sua prova, ele foi ovacionado e aplaudido pelo público que estava presente. Olimpíadas de Tóquio 1964. Foram jogos bem organizados, o povo japonês acho que até tem essa característica, né, de saber fazer um bom evento, uma organização muito boa. Na realidade, até uma característica boa dos asiáticos. E querendo ou não, eu vejo como uma vitória do povo japonês. Por tudo aquilo que eles passaram, tudo bem que o regime do governo vivido na década de 30 e 40 no Japão não era um dos melhores. Mas o povo japonês merecia. É um povo que gosta muito de esporte. Você vê que duas modalidades esportivas entraram nos jogos exatamente pela paixão que o asiático tem pelas competições esportivas. Então, e também era necessário que os jogos quebrassem essas barreiras e fossem para um outro continente. Mas, como um todo, foram jogos muito bem organizados,
atividades esportivas, né, assim falando, o desenvolvimento dos atletas foi muito bom, vários recordes quebrados, atletas marcando história, o Snell, o neozelandês. Então temos muitos atletas aí que conseguiram marcar seu nome na história nesses Jogos de Tóquio. É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado por estarem até aqui assistindo esse vídeo. É muito bom saber que você esteja gostando dos vídeos. Então, para isso, é super importante que você faça aquelas interações que são super bacanas, tanto para saber o que você está achando do canal, como também para o canal se desenvolver. Então, se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, aciona o sininho, é muito importante que você curta também, vai lá na mãozinha, curta aí, super legal, tá? Por favor. E é claro, comente aqui o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal. E, é claro, a nossa hashtag Tóquio 1964. E, para dar uma visibilidade, também coloca Tóquio 2020, vai, por favor. Mas não se esqueça, o Tóquio 2020 é o Tóquio em inglês, beleza? Em japonês, né? No caso aí com KY. Aqui está em português, mas eu peço que vocês coloquem em inglês, exatamente para poder ter um alcance maior, até porque as Olimpíadas estão aí bombando bastante. Beleza, galera? Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.